Título da mensagem é o início da conquista da terra prometida. Uma luta em vitória. Josué capítulo 6, versículo do 1 ao 5, assim diz a palavra do Senhor. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos sete vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Eu quero começar a introdução desse texto, dessa mensagem, lendo no capítulo 16 do Evangelho de João, o versículo 33, João 16, 33, e que nosso Senhor Jesus Cristo diz assim: eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, queridos, o propósito de nosso Senhor Jesus Cristo, nessas suas palavras, era que seus discípulos tivessem paz em suas vidas, quando estivessem diante de lutas, quando fossem odiados, quando fossem perseguidos, quando injustamente fossem condenados, torturados e sentenciados à morte. Então eles pudessem, diante destes momentos, em Jesus, ter paz, ter ânimo, ter fé, perseverança, ter confiança em Jesus, e tendo confiança, tenham nele paz. Pois existe a garantia de Jesus, é garantia dele, que ele venceu o mundo. E porque nele nós cremos, porque nele nós temos plena confiança, então nós sabemos que também ao final, assim como ele venceu, nós venceremos. Ou seja, apesar das tribulações, apesar dos conflitos, apesar das batalhas, apesar das agruras, ou seja, dos dissabores da vida, das decepções e de tudo quanto mais negativo for, apesar de todas essas coisas, os cristãos devem, se não sabem, mas devem ter ciência, deveriam estar sabendo em seus corações que estão do lado vencedor. Ainda que em meio a tudo isso, mas os cristãos deveriam saber, deveriam estar plenamente cientes, convictamente cientes, que eles estão do lado vencedor. Oh, glória. Então, queridos, diz que o pregador e mártir, inclusive de nacionalidade síria, João Crisóstomo, ele viveu entre os anos de 347 a 407. Ele era também muito conhecido pela sua capacidade eloquente,
no seu discurso, na sua oratória, nas suas pregações. Ele era um grande pregador. Ele era conhecido por isso. Então, e não somente isso, mas também ele era um homem conhecidamente, ele era muito bem conhecido pela sua também dedicação a uma vida devota a Deus, ou seja, uma vida em santidade ao Senhor. E João Crisóstomo ele disse certa vez o seguinte, ele diz assim: se você pensa que pode vencer sem lutar, e acredita que receberá a coroa sem qualquer batalha, você não passa de um péssimo soldado de Cristo. Então, queridos, a vida cristã, ela não é a certeza de uma vida blindada e imune a lutas e conflitos. Viver sob o senhorio da doutrina cristã, podemos assim comparar, ou seja, quando eu falo viver sob o senhorio da doutrina cristã, ou seja, eu falo viver em obediência à doutrina cristã, à palavra de Deus, aos decretos de Deus. Então, se assim nós vivermos, podemos comparar a estarmos andando numa avenida movimentada em plena contramão. E o que vai acontecer? Haveremos de viver colidindo. É uma colisão atrás da outra. A todo tempo estaremos colidindo com os preceitos e com as filosofias deste mundo, se assim vivermos sob a obediência de Deus, aos seus decretos, à sua palavra. E queridos, o mundo, a carne e o diabo consiste exatamente esses três: o mundo com sua filosofia, a carne, nós, e o diabo, essa carne corruptível. Esses três juntos, eles formam um grupo de coalizão, ou seja, de oposição a quem? Aos cristãos. Os cristãos sabem, por outro lado, que já são vencedores em Cristo sobre toda e qualquer malignidade deste mundo, pois eles têm convicção que, por confiarem em fé a nosso Senhor, eles receberam gratuitamente o acesso a Deus, portanto eles receberam a vida eterna. E no caso de Josué e o povo de Israel, o grupo de coalizão aqui, ou seja, esse grupo de oposição a eles, são as nações inimigas que estavam em Canaã, na terra prometida. Eles que iriam lutar contra Josué e contra a nação israelita. Um dia os cristãos, eles haverão de vivenciar visualmente a vitória em Cristo. Você crê? Este dia vai ser exatamente quando Ele, Cristo, vier buscar a sua igreja, para que esta venha tomar posse da terra que foi prometida desde sempre, a saber, a Canaã celestial. Entretanto, enquanto isto não ocorre, continuaremos em constante luta, continuaremos batalhando e diariamente. É uma cruz diária que se coloca sobre o ombro e vai e segue. Agora, essa luta constante, essa batalha diária, não é uma batalha e uma luta em busca da vitória, mas em vitória. Eu não vou em busca da vitória, eu já vou em vitória. Se somos cristãos, nós somos militantes, ou seja, nós somos o que? Combatentes. Nós somos soldados do exército de Deus.
E me diga uma coisa, queridos, o que é que o soldado faz? Para que o soldado existe? Existe para quê? Para quando necessário for, ele vá à batalha, ele vá à luta. Quando necessário for, ele precisar, ele vai militar, ele vai combater. E este soldado, o soldado de Cristo, ele deverá estar sempre pronto para as batalhas. E se ele for um bom soldado, ele combaterá as batalhas de forma aguerrida, ou seja, de forma corajosa. Ele vai combater estas batalhas perseverando na fé, sem em nenhum momento negligenciá-la. Ou seja, ele vai combater o bom combate, mas ele não vai negligenciar a sua fé. Ele vai guardar a sua fé. E o combate na vida de um cristão não é um combate físico. Não é. Embora até pareça, mas não é. Mas é na esfera o quê? Espiritual. Não é um combate contra sangue e contra carne. A palavra de Deus nos assevera que não é. Mas é contra inimigos dominadores deste mundo de trevas. É uma batalha contra forças malignas espirituais. Efésios 6, 10 em diante vai nos dizer isso. Portanto, assim como as forças contrárias, elas são espirituais, da mesma forma nós devemos usar armas espirituais também. Se o ataque for com ódio, se o ataque que vier contra nós for com ódio, o contra-ataque deve ser amor. Se o ataque contra nós for a mentira, nós contrapomos com a verdade. Se o ataque for através da injustiça, a arma deve ser justiça. Se somos combatidos pelo mal, contra-atacaremos com o bem. É bem por mal. E Satanás, querido, Satanás usa pessoas. Ele usa gente mesmo. Ele usa gente, e no meio desse gente ele usa crente. No meio desse gente também estão os crentes que ele usa. Não é à toa que Paulo diz lá, não dê lugar ao diabo. Então ele usa pessoas para que esses se levantem contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E dessa forma, como cristão que somos, é preciso que nossa postura, que o nosso comportamento seja o quê? Está do lado de Cristo. Está ao seu lado. Escutando-o, seguindo-o e fazendo o que ele diz. Escutando, seguindo e fazendo o que Jesus diz. E sabe por quê? Porque se somos cristãos, o nosso lado é o de Cristo. Não é do outro lado de Satanás. E uma vez que Ele é o nosso Senhor e Salvador, estamos e somos com Ele. Nós só não estamos, mas também somos com Ele. E Ele conosco. De outra forma, se assim nós não procedermos, nós vamos estar fadados. As batalhas chegarem e nós vamos perder. Mateus 12:30 diz, o Senhor Jesus Cristo, Ele falando, Ele diz, quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Então, queridos, a conquista de Jericó pelo povo de Deus, ela vai nos trazer lições espirituais maravilhosas,
que muito vão edificar nossas vidas. E nessa narrativa, que agora iremos observar, nós iremos perceber que a fé é aquilo que vence os obstáculos. É pela fé que vencemos os obstáculos. Dá para abrir aí Hebreus 11:30? E outra pessoa aí, Clarinha, abra aí 1 João 5:4. Quem abrir 11:30 já vai bradando aí. Hebreus 11:30. E depois... Pela fé cairão os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Repita, por favor. Pela fé cairão os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Agora 1 João 5:4. João 5:4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Nós vamos também perceber que nossas batalhas, como há pouco falei, são espirituais. E como espirituais, nós também vamos usar armas espirituais poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4. Vamos lá? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir raciocínios falaciosos. Amém. E porque nosso Senhor e Salvador é vencedor, podemos confiar nele e, confiando, sermos convictos que somos vencedores. É o que diz João 16:33, que há pouco lemos, que vencemos o mundo porque Cristo venceu. E o que diz Romanos 8:37, que aí todo mundo sabe de cor, não precisa nem a gente abrir, né? Lemos hoje à noite. Lemos hoje Leu hoje à noite. E o que é Romanos 8:37? Somos vencedores em Cristo Jesus. Em Cristo somos mais que vencedores. Então, queridos, todos os cristãos verdadeiros, dia após dia, eles estão batalhando contra muitos tipos de Jericó. Todo dia tem um Jericó, ou se não 2 ou 3. É Jericó muitas vezes começando de manhã cedo e vai até o entardecer da noite. Mas tem Jericó. Na vida de um cristão que não tiver Jericó, tem algo muito errado. Tem que ter Jericó. Tem que ter Jericó. Jericó dali, Jericó da acolá, Jericó dali. E muitas vezes Jericó aqui dentro. O Jericó que é da gente mesmo. Que a gente mesmo constrói. É verdade. E por vezes, queridos, nessas batalhas e em meio às nossas fraquezas, nós somos tendenciosos ao quê? A desistir. Não vou mais lutar. Tem muita gente desistindo. Muito. E justamente porque acha que na sua vida não é para ter Jericó. Então eles querem desistir como fizeram quem? Os 10 espias, os 10 dos 12 espias, lá em Cades Barneia. Aí eu vou perguntar de novo, não é possível. O que é que teve em Cades Barneia? Alan? Falta de amor. Falta de amor a Deus, porque não crê, quando não crê em Deus, falta amor mesmo por ele. Gente, vamos lembrar de novo, por favor. Já sei que deu. É a terceira vez já que eu falo. Quer dizer, entre outros. Cades Barneia foi quando o povo vinha ainda
com Moisés era o líder, e foram espiar a terra prometida. Foram 12. Aí 10 deles voltaram e disseram, e não creram, e conquistaram o povo, ou persuadiram todo o povo de Moisés, todo o povo de Deus, a também juntamente com ele crer e achar, não, a gente, essa aqui não dá para o nosso bico, essa terra prometida. Vamos voltar para o deserto ou para o Egito, para algum canto, mas aqui não dá para a gente. E passaram 40 anos perambulando pelo Egito. Só quem creu, quem foi? Caleb, Moisés e Josué. Então, via de regra, quando se encontra Jericó, muitas vezes a gente quer o quê? Recuar, desistir. Não dá para mim. Vou parar aqui. Contudo, queridos, nenhuma muralha é tão alta e robusta para que o Senhor não possa transpô-la. Nenhuma. Se somos de Cristo, nele venceremos, pois a vitória é certa. Como? Pelo único e possível meio: através da fé. Isto posto, observemos juntos nesse texto que diante de uma batalha nós precisamos ter em mente, na memória, não esquecer, mas sempre estar lembrando que independente de qualquer coisa, travaremos uma luta em estado de vitória e não em busca de vitória. Vai aparecer uma luta, então temos que ter em mente o seguinte: eu vou transpor essa luta, mas independente do que ocorra, eu já estou de posse da minha vitória. Ainda que eu perca a luta, mas a vitória eu já conquistei. Eu não, Cristo. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Grande é o Senhor. Estamos como soldados de Cristo, perseverantes em luta, pois a vitória já nos foi garantida pela fé em Cristo, visto que nosso Senhor já derrotou todos os nossos inimigos que nos subjugava, ou seja, que nos escravizava, que nos oprimia. Jesus, queridos, nosso Salvador e intercessor, Ele está lá no céu, sendo por nós, diante de Deus, diante do Pai, sendo também por nós, para que nós venhamos crescer como? Em maturidade, e dessa forma façamos a sua vontade. E fazendo a sua vontade, em tudo Ele vai ser por nós. Se nós fizermos o que é a vontade de Cristo, tudo o que fizermos Ele vai estar conosco, a nosso favor. Afinal, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas lembre-se, não é sempre que Ele é por nós. Às vezes Ele é contra. Amém. Embora, como foi dito, mesmo sendo contra, Ele está a favor. Eita glória. Então, versículo 1: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, nem entrava. Então, a conquista de Canaã ocorreu por meio de 3 investidas militares nas regiões central, sul e norte de Canaã. As investidas iniciais na conquista da terra prometida ocorreu pela região central, como sendo uma estratégia militar, e ali houve 2 batalhas principais, uma em Jericó e a outra em Ai.
E Jericó, queridos, era uma cidade rodeada por muralhas altas, por muralhas muito largas, robustas, fortes. E estas muralhas, elas deveriam servir para Jericó como algo que lhes trouxesse segurança, proteção. Porém, nós vamos ver nesse texto que as muralhas não estavam protegendo aquele povo. Ao contrário, aquelas muralhas estavam enclausurando aquele povo, eles estavam presos. E aguardando, sabe só o quê? Aguardando o momento do juízo de Deus, visto que Jericó estava enfincada num território divino. Ela estava lá de enxerida. E agora o que aconteceu? Agora chegaram os proprietários. E aí elas teriam que sair para os proprietários tomarem posse da terra a qual Deus os prometeu. Por outro lado, por conta dessas grandes muralhas, como agora há pouco eu expliquei, no passado, os 10 dos 12 espias, eles se acovardaram. E eles entenderam que Israel jamais conseguiria conquistar Canaã. No entanto, mediante a notícia que ocorreu por Canaã, por todo o território de Canaã, e as notícias qual eram? A respeito do êxodo de Israel do Egito. Quando Israel saiu do Egito, as notícias ocorreram. As 10 pragas, o mar se abrindo, o maná, a água que saiu da pedra, enfim. Por fim, não faltava mais nada, também a travessia sobre Jericó, a travessia no rio, do Rio Jordão. As vitórias que tiveram do outro lado do Jordão, no lado leste do Jordão. Então todas essas coisas, quando eles tomaram conhecimento, as nações cananeias, elas estremeceram em medo e em pavor. Aí está vindo um povo que tem um Deus poderoso. Amém, glória a Deus. E queridos, assim é como Deus faz. Assim é como Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, promete e cumpre, pois Ele é fiel, Ele é digno de toda a nossa confiança. Ele prometeu isso. Êxodo, capítulo 23, versículo 27, diz assim: mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Deus prometeu e Deus cumpriu. Agora eu pergunto, será que o mundo de hoje tem algum respeito ou mesmo temor do dito povo cristão, que teve nesta época, quando entraram em Canaã, que se amedrontaram, que respeitaram, que embora não se prostrassem diante desse Deus vivo, ainda que eles não o adorassem outros deuses, mas não o Deus de Israel, mas eles temiam o Deus de Israel, eles respeitavam aquele povo, porque aquele povo, não por conta do povo, mas porque aquele povo de fato tinha um Deus vivo e poderoso. Agora, e hoje? Como é que o mundo nos vê? Como os cananeus viram aquele povo? Em respeito. Aí vem um povo poderoso. Será que é assim que eles estão nos vendo? Será que o povo, o dito povo cristão, tem sido visto como um povo que deve ser respeitado e digno de cabimento? Eu vou parar para escutar esse cara.
fala igualzinho a gente. Eu penso que nós não somos vistos assim hoje. Hoje não. Pois a igreja de nossos dias, ela absolutamente nada tem feito para ser diferente do mundo, o qual ela diz não pertencer. Ela diz, não sou do mundo, mas procede como quem fosse, como quem dele fosse. Eu creio que não, pois a igreja deveria estar no mundo para apresentar as grandezas de Deus por intermédio do seu evangelho. E a igreja não está fazendo isso. E quando diz que está pregando o evangelho, é um falso evangelho. A igreja deixou e tem deixado o verdadeiro propósito, que é de fato ser igreja. A igreja tem se parecido tanto com o mundo, que dá muito, mas olha, muito trabalho em encontrar algo que possa diferenciar um do outro. E sabe por quê? Porque a igreja tem deixado de fazer o que deveria fazer. E assim, o mundo não consegue percebê-la. É a igreja aqui, a igreja aqui, a igreja aqui, o mundo, ó, nem tchan. E quando a igreja é percebida sabe o que? Através de escândalos. É quando ela é noticiada. E aí o mundo escuta. Eu não disse a tua? Bem que eu estava certo. A igreja, ela não tem parecido com o seu dono. E ela não parece com o dono dela, porque ela não imita o dono dela, ela imita o mundo. Ela satisfaz a vontade do mundo. Ela busca a aprovação do mundo e não do dono da igreja, Cristo. A igreja tem entendido que o seu crescimento está pautado, está baseado nos padrões do mundo e não de Cristo. Qual é o padrão do mundo, da igreja de sucesso? Número de pessoas grandes, pompa, templos suntuosos, templo de Salomão, arena não sei das quantas. Portanto, queridos, é por isso que eu entendo que o mundo não dá qualquer cabimento à igreja. A igreja deveria seguir o exemplo de Josué e de seus liderados, que eles confiaram e em fé andaram vitoriosos, que independente das circunstâncias eles não abriram mão de suas convicções, portanto não fizeram concessões, eles não toleraram nada além do que era a vontade de Deus. Pelo menos nesse contexto aqui. Eles marcharam para Jericó numa marcha vitoriosa e triunfal. Israel, com sua fé, com sua submissão, com a sua obediência a Deus, como também sua coragem confiante, passaram aos inimigos o quê? Temor a Deus, o Deus de suas vidas. O povo de Jericó não desdenharam do Deus de Israel, ao contrário, temeram de forma apavorante, ainda que não creram. Versículo 2: Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Então, querido, Jericó não havia ainda sido atacado, mas de forma antecipada, nosso Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó. Amém, Jesus.
A afirmação aqui é: entreguei e não entregarei. Ele já entregou. A vitória sobre Jericó já era uma constatação. A vitória já havia sido alcançada. Portanto, o segredo era o quê? Confiar. Ou seja, apropriar-se por fé a promessa. E se apropriando por fé, obedecer. E o que é obedecer? Fazer o que o Senhor lhe disse que fizesse. E esse tem sido o grande problema. Nós dizemos que já tivemos um encontro com Cristo, que fomos lavados pelo precioso sangue de Jesus, que cremos que Ele morreu na cruz, mas ressuscitou e está vivo. Dizemos todas essas coisas. Dizemos que porque cremos nele, ainda que venhamos morrer, viveremos. Dizemos que ao final não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá mais choro, não haverá nem morte. Dizemos todas essas coisas. Mas pensamos o seguinte: não, só de fato eu vou tomar posse disso quando isso ocorrer. Quando a vitória já foi dada. Então Romanos 8,37, se não foi, Romanos 8,37 não vale para a gente. Nós não somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A vitória já foi ali, na cruz. A vitória já se concretizou ali. Quando Cristo foi à cruz, morreu pelos nossos pecados, ou seja, venceu o pecado, e depois ele, ao ser sepultado, ele ressuscitou, então ele venceu a morte, venceu Satanás, venceu todos os nossos inimigos. E nós somos salvos porque cremos nisso. Ainda que isso não tenha ocorrido. Se nós olharmos a relação que tem em Hebreus 11, dos homens de fé, exemplos de fé, você vai ver que lá embaixo ele diz: ainda nenhum desses receberam a promessa, mas porque creram com a fé salvífica, de antemão já receberam. A vitória já havia sido alcançada. Josué capítulo 1 versículo 8 diz: não deixe, nosso primeiro estudo diz, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os meus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Buscar a palavra de Deus, meditar nesta palavra, estudar esta palavra, buscar compreendê-la mais e mais, é o que vai nos dar cada dia mais, a cada dia que passa, nos dará convicção sobre a promessa do Senhor para o seu povo. E quando nós temos mais convicção dessa promessa, mais ainda vamos caminhar militando e batalhando em vitória e pela vitória. A convicção na promessa é fundamental para uma caminhada em vitória nesse mundo. Se nós não temos convicção da promessa de Deus para conosco, será impossível ter essa caminhada militante. A fé na promessa é certeza que, ainda que a batalha não tenha terminado,
mas a vitória já foi estabelecida, já foi decretada, não por mim nem por você, mas por Cristo. Quanto mais ouvimos, quanto mais assimilamos a palavra de Deus, mais nossa fé cresce, mais nossa fé se fundamenta e amadurece. Dessa forma passamos a agir em função de quê? Dessa promessa. É essa promessa que vai nos motivar. É essa promessa que vai nos deixar motivados e, enfim, obedecer ao Senhor. Uma coisa está ligada à outra. Quanto mais eu tenho convicção dessa fé, da promessa de Deus, na promessa de Deus, muito mais eu vou estar motivado a obedecer ao Senhor. Eu vou buscá-lo mais. Eu vou entender mais os seus propósitos e vou lutar para viver no centro dos seus propósitos. E o pastor Warren Wiersbe, ele faz o seguinte comentário sobre isso. Ele diz: agir em função de algo significa considerar como verdadeira para a sua vida alguma coisa que Deus diz ao seu respeito em sua palavra. Você não vai duvidar do que essa palavra lhe diz. E você vai agir motivado justamente pelo que ela lhe faz, pelo que ela lhe diz, pelo que ela fez na sua vida, pelo que ela faz e pelo que ela ainda fará. E quanto a isso, entre uma das coisas que Jesus nos diz, é que venhamos ter bom ânimo. Jesus diz que nele nós venhamos ter paz, pois é nele que haveremos de enfrentar, é por conta dele que haveremos de enfrentar inúmeras batalhas. Contudo, a vitória já foi conquistada. Ele diz: eu venci o mundo. Então nosso Senhor Jesus Cristo, ele venceu o mundo, ele venceu a carne, ele venceu o diabo. E se nossa fé está baseada e fundamentada nesta verdade, essa mesma vitória nós iremos conquistar através dele, de Cristo. Podemos crer numa promessa, mas também podemos agir conforme, podemos também não agir conforme ela. E nem obedecer ao Senhor da promessa. Eu posso até crer na promessa, mas eu posso também, dizendo que creio, não obedecer esse Senhor. Agora, queridos, crer numa promessa é como aceitar um cheque. E quando você aceita o cheque, você guarda na gaveta e deixa lá. Agora, agir conforme a promessa é não somente receber o cheque, mas de antemão sacá-lo na boca do caixa. É você recebendo o cheque e dizer: o dinheiro já está aqui no bolso. Acreditar e obedecer. Se somos vitoriosos, é preciso viver a promessa e viver desde agora. Versículo 3 ao 5. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque,
todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Absolutamente nada é impossível a Deus. Afinal, Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que, agindo Ele, quem pode impedir? Ele é o Deus que nenhum dos seus propósitos podem ser impedidos. Portanto, para Deus não existe muito difícil e nada tão grande demais. Tudo este Deus pode. Então Josué era um militar, Josué era um soldado, Josué era um guerreiro. Josué também ele era um excelente estrategista em guerra, ele foi treinado para isso. Contudo, Josué, ele não conquistou e tampouco derrotou Jericó, porque ele era um excelente estrategista. Mas sabe por que ele conseguiu isso? Porque ele seguiu ponto a ponto a estratégia do Senhor. Não foi com estratégia militar. Ele ganhou com a estratégia do Senhor. O Senhor foi dizendo: faça assim, assim e assim. E ele assim foi fazendo. Não. Tudo quanto o nosso Senhor se propõe a fazer, Ele já sabe como fazer e quando fazer. Ele sabe fazer e quando fazer. Deus sabe todas as coisas. Aqui está o segredo de nossa caminhada cristã. Qual? Aguardemos pacientemente o que Ele irá nos dizer para fazer. Eu vou fazer isso. Não é à toa que Tiago diz: ei, besta, acaba com tua presunção e orgulho. Diga assim: se Deus quiser. O segredo é aguardar com paciência o que Deus vai nos dizer para fazer. Salmo 127, versículo 1 e 2. Versículo 1 e 2 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Amém. Planejar, projetar, ser organizado não é ilegal, é legítimo, correto. Se algo que nós temos é um Deus organizado, você veja a complexidade da sua criação. Então um Deus desse não pode ser desorganizado, ele é altamente organizado. Então nós podemos projetar coisas em nossas vidas e depois botarmos em prática e esperarmos que tudo ocorra positivamente. Ou seja, ao bel prazer da sorte, como diz a história. A gente projeta: amanhã de manhã eu vou sair, vou pegar meu Uber, vou entrar no carro, eu vou para tal canto, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou para isso, eu vou para tal. E aí quando era de manhã, eu já planejei tudo aqui na mente, já fiz até um mapa, um relatóriozinho, já botei até no GPS do meu carro, tá ali, eu vou andar por ali, vou andar por acolá, ali vai ter mais cliente, ali vai ter, ali, aquele horário é melhor. Peguei aqui a Alan aqui de exemplo.
E aí eu pego no outro dia de manhã, passo a chave no carro e eu... Se eu tiver sorte, vai acontecer desse jeito. A gente pode fazer assim. Esse é uma. Agora a gente pode também planejar. E depois que a gente planejar tudinho, ó, vou pegar a lã de novo. Senhor, eu vou fazer assim. Eu vou fazer assim. Eu vou fazer assim. Eu vou para primeiro de 10 horas lá para Epitácio, eu vou de meio-dia lá para o centro, eu vou de 2 horas lá para o shopping, enfim. Eu já planejei tudo, Senhor. Abençoa aqui, Senhor. Essa é a segunda opção. É planejar, fazer o projeto e dizer quando um doido aí chamado Tiago Brunet fala. Que é assim, você prepara tudo que você quer na sua vida, apresenta a Deus e diz, ó, agora é contigo, faz tudo aí. A gente pode fazer isso. Mas eu creio, queridos, pelo que a palavra nos coloca, nos mostra, nos adverte, nos expõe, eu creio que a melhor forma de vivermos e de planejar nossas vidas é ficar na dispensação do Senhor. Amém. Aguardando suas orientações, colocando-se dessa forma sob sua dependência. E foi justamente o que ocorreu com Josué. Ele recebeu as ordens de Deus, as obedeceu, e assim a nação de Israel foi bem sucedida. Porque olha, nosso Senhor Jesus Cristo, ele até fala disso, olha, sem mim nada podereis fazer. E sabe por quê, querido? Porque sem Deus tudo é vão, tudo é inútil. É o que Salomão está falando aqui no Salmo 127. Ele aqui está dizendo, olha, tudo sem Deus é vão. Sem Deus tudo resume-se a nada. O tudo que nós fazemos sem Deus é nada, é inútil. Não serve para nada. Não é porque nós tivemos um prejuízo, não. É porque o que nós fizemos não estava de acordo com a vontade de Deus. Nós podemos até encher os bolsos de dinheiro, mas no final esse dinheiro vai ser inútil, porque Deus não tinha propósito com isso. Sem o Senhor não podemos fazer nada. Por mais que venhamos nos esforçar nos mais diversos setores de nossas vidas, mas se não tivermos auxílio e as bênçãos de Deus, tudo será infrutífero, não passará de obras da carne. É aquela velha história. Eu fiz, eu aconteci, eu saí cedo, eu trabalhei, eu ganhei dinheiro, eu comprei, eu paguei. Se não fosse eu... Quando a palavra do Senhor diz, se não for o Senhor. E quando o nosso querido Davi diz, se não fora o Senhor, ó Israel, que seria de nós? Os planos de Deus para a conquista de Jericó era algo completamente sem nexo. Era uma grande doideira. Talvez alguns que gostem aí de puxar um fumo dizem assim, Jesus só podia estar cheio de um boró. Ele devia ter fumado um boró muito grande, porque como é que ele inventa uma maluquice dessa? Isso é negócio de doido. A conquista de Jericó é doideiras. Agora, o que era maluco para muitos funcionou de forma poderosa. Louvado seja o nome do Senhor. A cruz do Gólgota é negócio de louco.
Como é que um Salvador morre e ele pode lhe salvar? Isso é maluquice. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e vive está. Louvado seja o Cordeiro Santo de Deus. Glória. Aleluia, Jesus. Para muitos era loucura. Mas olha o que o profeta Isaías diz no capítulo 55, versículo 8 e 9. Ele diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Queridos, os pensamentos e caminhos de Deus são infinitamente gloriosos e sublimes, mas vai infinitamente além dos nossos. Contudo, Deus, ele é catedrático, ele é doutor Clarinha. Ele é especialista em loucuras. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 ao 29. Olha como ele é especialista. O apóstolo Paulo escreve e diz: tanto em seus meios, como os instrumentos e pessoas que ele usa, ele faz loucuras. Olha o que diz. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Às vezes eu fico reclamando, aliás, não só eu, mas muitos líderes, também irmãos em Cristo, crentes, ficam reclamando: poxa, é tanto dinheiro para isso, é tanto dinheiro para aquilo, é dinheiro para LGBT, não sei das quantas, é dinheiro lá para o forró bodó, é dinheiro para o carnaval, é dinheiro para isso. A gente pede um recursozinho, senão não pode, porque é religião. Olha, conhecendo a nós como nós somos, se viesse esse mundaréu de recursos financeiros para a gente fazer a obra de Deus, estava todo mundo já na Marquês de Sapucaí, vestido de biquíni, de maiô, de fio dental, tudo lá. Melhor morrer. Já ia se encher tudo de glória. Não ia mais adorar ao Deus provedor, ia adorar agora ao presidente provedor, ao governador provedor. Olha, já tem um bocado de crente se estendendo diante do presidente, com menos. Aí às vezes eu vou tentar me policiar mais com isso. Não diz isso não, pastor. Vamos orar para isso. Vou me policiar mais com isso. Mas sabe o que é, minha irmã? Porque até tem experiências comigo mesmo. E eu contei. Eu contei do ano passado de Sumé. Do ano retrasado também. Do ano 18 e 19. Vamos para Sumé? Vamos. E aí, tem dinheiro? Tem. Não, se não tiver, a gente dá um jeito. A gente paga, gasta, faz. Não. Aí quando foi em 18, cadê dinheiro? Não tinha. No apagar das luzes, os crentes, como sempre, no finalzinho, era sempre no finalzinho. Não programa nada, quando chega na hora. Parece que acho que deixa o dinheiro na poupança para render juros. Né? Aí chega, não vai. Não posso, gasta dinheiro com outras coisas, gasta dinheiro com aquilo, gasta dinheiro com aquilo, gasta dinheiro com aquilo outro. Mas eu não tenho para ir para Sumé. Não é assim? Pronto. Mas enfim. A história não é essa. A história é que no final
sendo a vontade dele, tiver no propósito dele, ele é o provedor da obra dele, porque a obra é dele, não é de Sérgio e nem de ninguém. E são nessas coisas que nós vivemos experiências com Deus. O problema é que nós somos difíceis para aprender. Oh, Jesus. Mas Deus faz assim, faz loucuras. Davi colocou o gigante Golias abaixo, de que forma? Com uma ponto .40, não, com um fuzil. Qual o número aí? Diga aí. Diga o nome do fuzil. A R15 já é baladeira. Hoje em dia. Mas enfim, uma K-44, é isso? Pronto, sei lá. 47. Derrubou assim o gigante Golias? Não derrubou. Foi uma chamada funda, ou seja, tipo uma baladeira. Rodou, a pedra, pá, uf. Baixinho desse tamanho, menino. Mas Deus faz loucuras. Jesus vai a Gadareno, a Gadara. Aí encontra-se com quem? Com um doido, cheio de capeta. Ali estava saindo pelos poros, demônio. Jesus vai lá numa viagem só de bate e volta. Chega lá e implanta ali um missionário na região de Decápolis, que ninguém dava nada por ele. Esse aí que vai pregar o evangelho. Jesus disse: é esse mesmo. Aí às vezes acontece também, sabe o quê? Dentro da nossa família, a gente diz. E vemos aí pais, mães, já dizendo: meu filho não tem mais jeito. Esse meu filho não tem mais jeito, é um perdido. Mas Jesus faz loucuras. Aquilo que todo mundo pensa que é loucura, é justamente ali onde ele usa. Vai atrás desses missionários aí, que estão no beco das drogas, que estão ali atrás daquelas almas perdidas, que choram por aquelas almas perdidas. Vai ver quem foi ele, se não for um doido que ninguém dá nada por ele. Lá em Samaria ele deixou uma mulher desacreditada como missionário. E aqui agora Josué com uma marcha ao toque de trombetas, derrubando sólidas e robustas muralhas em Jericó. Não soltaram míssil não, meu irmão. Era marcha, irmão Maria. Trombeta tocando. E outra coisa, era para ficar todo mundo calado. Deus se deleita em usar coisas malucas e desprovidas de força para fazer com que seus propósitos se realizem e o seu nome seja glorificado. Glória a Deus. Ele pega Gideão, um covarde, um calça frouxa, e bota para comandar um exército. Começa ele já com aquela conversa besta de muito crente: quem sou eu? Eu não posso fazer nada, eu sou de uma família papapá. Eu digo: ei crente, tu é lavado pelo sangue precioso de Jesus Cristo, tu agora faz parte do exército dele. Que qualidade de sócio e soldado é você? Aí Gideão vai, tá certo. Gideão diz, acho que talvez até ainda com aquela
um caráter ia ser trabalhado, vai lá e traz não sei quantos mil. 3 mil. Jesus disse, é muito. Aí no final só fica 300. Jesus deleita-se em usar coisas malucas e sem poder, sem força, para fazer com que seus propósitos se realizem e sejam cumpridos para o louvor da sua glória. E a regra de entender como ia ficar os corajosos e medrosos? Sim, ainda tem isso. Aí depois mostrou quem eram os corajosos, né? Josué, lá no capítulo 1, versículo 14, diz: nem uma coisa nem outra. Lá no capítulo 14, segundo estudo da gente, respondeu ele: venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se o rosto em terra em sinal de respeito e lhe perguntou: que mensagens o meu Senhor tem para o seu servo? Então, queridos, precisamos ter uma vida de adoração sincera em Deus e com Deus. É necessário prostrarmos em completa reverência e disposição a obedecer ao Senhor. É preciso prostrarmos como Josué, adorando ao Senhor em espírito e em verdade, e entrarmos diante dele tirando o que? As sandálias dos pés, como no ato de humildade, pelo reconhecimento que estamos diante de um Deus santo. Isso é simbolismo. É preciso entendermos que como estamos diante de Deus, quando nesse momento nós estamos diante de Deus, quando estamos louvando, estamos diante de Deus, quando estamos orando, estamos diante de Deus, quando estamos no nosso emprego, nós estamos diante de Deus, quando estamos dentro da nossa casa, nós estamos diante de Deus, quando estamos no meio da rua, nós estamos diante de Deus, quando estamos na praia, estamos diante de Deus, quando estamos nas festas, estamos diante de Deus. É preciso ter reverência, tirar as sandálias e verificar que nós servimos a um Deus santo e justo. Glória a Deus. Grande é o Senhor. Aleluia. Isso tudo é evidenciado pelas palavras de Josué diante do Senhor, quando ele diz: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? Aqui Josué entregou ao Senhor todos os seus planos. Ó Senhor, eu tenho pensado um bocado de coisa aqui. Deve ter um bocado de baboseira no meio. Vai limpando, Senhor. Ou se não tiver nada que preste, joga tudo no lixo. Agora, Senhor, qual é a mensagem que o Senhor tem para mim? Josué, como se Josué chegasse diante dele, de Deus, e chegasse diante de Cristo, diante do nosso Senhor, e dissesse: Senhor, eu pensava em fazer isso e isso, mas será isso a tua vontade? Se não for, então quais são as tuas ordens, Senhor? Diz-me, porque eu quero obedecer. Glória a Deus. Como soldados cristãos, precisamos nos submeter às ordens que a palavra nos transmite. Nosso Senhor deu a Josué de forma clara tudo quanto ele deveria fazer para conquistar Jericó. Portanto, só restava a Josué obedecer pela fé. Amém. Tinha que ser pela fé, né? Uma ordem daquela, se não for pela fé, não tem como. A vitória já havia sido declarada pelo Senhor dos Exércitos. Agora era preciso andar em vitória através da obediência. Em vitória. Aqui o segredo é obedecer às instruções de Deus. Amém. Glória a Deus. As instruções eram: os homens armados deviam liderar a procissão.
seguidos por 7 sacerdotes com trombetas. A arca deveria vir atrás dos sacerdotes e por fim vinha o resto, os outros. Os outros que faziam parte daquela marcha vitoriosa. Essa marcha deveria se realizar em volta de Jericó uma vez por dia. É doideira, irmão. Durante 6 dias. O que é que eu tenho que fazer, Senhor? É o seguinte: pega esse povo, faz a fila e arrodeia, tocando a trombeta. E o que é que a gente faz mais? Nada. Silêncio, absoluto silêncio. Eu quero só ouvir aqui. É só para tocar as trombetas e nada mais. Por fim, no 7º dia, aí eles tinham que marchar 7 vezes em volta da cidade. 6 com 7 já são 13 voltas. 13 marchas. Estou dizendo 13, o D13 não é porque é número da sorte, não. Tem isso. Não estou dizendo que tem. Sabia dessa história de 13 era. São 13? Eu estou fazendo as contas aqui. 6 com 7 dá 13. Agora não tem nada a ver com numerologia, pelo amor de Deus. Eles fizeram isso por 13 vezes. Como Naamã mergulhou 7 vezes lá no rio. Mas ele foi salvo porque foram 7 vezes? Não, ele foi salvo por quê? A mesma coisa aqui. Ele disse: rodeia 6 vezes, são 6 vezes. Durante 6 dias, uma em cada dia, e depois 7 vezes num dia só, que é o último. Obedecer. Ao final da 7ª marcha, eles dariam um toque de trombeta longo. E então gritariam. De fato, queridos, um plano muito maluco, um plano estranho. Mas eu sei que o resultado foi que as muralhas caíram e Jericó foi conquistada para a glória de Deus. Amém. Tem que ter fé. Tem que ter fé. Para acreditar, Clarinha, para que um dia nós acreditarmos, entendendo que aqui todos nós cremos, para acreditar que nós éramos, depois de entendermos que nós éramos pecadores, indesculpáveis, que não havia solução para a gente, porque nós não tínhamos como nos justificar, para acreditar que foi Jesus Cristo, o menino que veio à terra, que era Deus. Vê se não é doideira. Deus está lá, aí ele sai do seu trono para encarnar como homem. Não confunda encarnação com reencarnação. Viver no meio dos pecadores, ele que é santo. Aí ele era rei, ele é o rei, ele estava sentado no seu trono. Aí ele vai e nasce dentro de uma estrebaria, de um curral. Aí esse, que era rei, passa a ser filho de um carpinteiro, um pobre carpinteiro. Vai ser carpinteiro um bocado de tempo, e depois só ele aparece. E aparece dizendo que veio para que todos se arrependam, creiam nele como Filho de Deus e sejam salvos. Como é que você vai me salvar? Eu vou morrer por você. Eu vou morrer a sua morte. Eu vou morrer pelos seus pecados. Só pela fé, Clarinha. É só por uma fé tal como essa. Amém. A promessa do Senhor
a Josué foi: o muro da cidade cairá. E assim Deus prometeu, e dessa forma aconteceu. Pois as promessas do Senhor jamais falham. Devemos entender que, como povo de Deus, não lutamos em busca da vitória, mas em vitória. Lutamos, perseveramos e mais, jamais desistimos. E sabe por quê? Porque já obtivemos a vitória. Amém. Glória a Deus. Como é que você vai desistir se tudo já deu certo? Como é? Como é que você vai desistir se já tudo está organizado? Que o banquete do Cordeiro de Deus, o banquete, a mesa já está posta. Como é que vamos desistir se já obtivemos vitória? Jesus venceu a batalha na cruz, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus derrotou o inimigo quando ressuscitou o terceiro dia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Senhor Jesus. Que nós venhamos agir motivados pelas promessas do Senhor. Ele prometeu. As escrituras são claras. E o que ele prometeu já se cumpriu. Aquele que tinha que vir já veio. Só uma coisa a se cumprir. E mediante tudo que foi cumprido, fielmente e detalhadamente cumprido. Você não crê, Betinho, que Jesus vai voltar, não? Então que sejamos motivados a agir pela promessa. A promessa que de antemão já recebemos. A promessa que de antemão nós já tomamos posse. Que venhamos então andar em vitória em vitória. Andar em vitória como vitoriosos nós somos. E assim haveremos de ver nossa vitória. Agora, face a face. Pois nossa vitória, a minha e a sua, é Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Obrigada. Você não tem outra. Obrigada, Senhor. Que venhamos andar como o povo que anda em vitória. Que venhamos andar como o povo que anda em vitória e por isso anda em obediência ao Senhor. E nosso Senhor, queridos, Ele já deu todos os detalhes de como caminhar à vitória. Olha. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Inclusive Ele deixou muito bem explicado. Ele deixou muito bem explicado como devemos difundir e propagar o seu Evangelho, o Evangelho que nos dá a vitória. Agora, como é triste afirmar que há muitos cristãos, há muitas igrejas inventando seus próprios planos que agradam ao mundo, mas não agradam a Deus. É muito triste verificar muitos cristãos e igrejas com estratégias de homens. Portanto, queridos, se você faz parte do povo a quem Deus prometeu a vitória, não se deixe levar por estes, mas como verdadeiro cristão, tome posse da sua promessa. Promessa de vitória.
e o faça testemunhando as grandezas do Senhor, para que o mundo conheça o Deus que te deu vitória, que o respeite, que ainda que não creia, mas que o reverencie, que fique calado, que tema. Haja pela fé, a fé na promessa, e por fim, em obediência, vá seguindo as instruções do Mestre. Pergunta a Ele, Ele vai lhe responder, vai dar na sua palavra.